gente, enquanto comunicadores, a gente parte às vezes de uma concepção um tanto ingênua sobre o que é a própria informação mesmo, assim. A gente trata a informação como se ela fosse um sinônimo de verdade propriamente absoluta, porque não existe, né? Já não existe por si só. Como se existissem esses fatos universais e puros e que estão ali esperando em algum lugar para serem revelados. Quando a realidade é que a informação ela não tem um vínculo essencialmente com a verdade. A gente tem a informação que tem mais compromisso com critérios objetivos ou menos, mas a realidade é que o papel da informação não é necessariamente espelhar a realidade. A informação antes de tudo, esse elo social mesmo, essa conexão, vai gerar essa conexão entre as pessoas. E a sua função primordial é conectar mesmo, não é necessariamente espelhar a realidade. E a gente sabe disso, no nosso momento atual é um reflexo importante disso. Ela organiza o mundo, ela cria essas relações entre fatos e pessoas e dá sentido à nossa experiência coletiva. E nesse processo, ela pode ter, como eu disse, mais ou menos critérios, compromisso com os critérios objetivos. E o que eu quero dizer com isso? Principalmente no contexto que a gente vive, em que esse compromisso vem sendo cada vez mais atacado, a ciência muito atacada, o direito atacado e por aí vai, não vou nem entrar na grande discussão que isso gera, ele vai tendo cada vez menos esse compromisso como um critério básico, né? Mas o poder da informação em si é de colocar a realidade em informação. Ou seja, a conexão que a informação vai gerar entre um elo e outro vai alterando a percepção que as coletividades têm das coisas e vai fazendo com que as coisas se movimentem para lugares, podendo ser eles vários, assim. E é a partir dessa compreensão que a gente consegue entender um pouco, que eu entendo pelo menos, o fenômeno da desinformação. Ou seja, ela não é apenas uma mentira propriamente, né? Ela é esse esforço deliberado e artificial para criar outros nexos relacionais. E ela vai fazer isso, ela vai pegar esses fatos isolados e descontextualizados e vai costurar em uma nova lógica, sem qualquer compromisso com a realidade concreta, para fabricar uma nova realidade com a sua própria comunidade atrelada e os seus próprios consensos, assim. Então é esse o fenômeno que eu acredito que a gente tem visto acontecer de maneira muito organizada e, enfim, aqui no Brasil. E essa fabricação de realidades, ela ganhou corpo, acho que aqui no mundo todo, através desse sofisticado sistema de comunicação que são as redes sociais, os algoritmos, as plataformas, as big techs. E ganhou escala também, né? Embora a aparência seja high-tech, né, as plataformas algoritmos, a gente age como se tivesse um alçapão que vai se abrir e o segredo vai sair. Esse alçapão não existe não, gente. A tecnologia social por trás disso é muito antiga e é a mesma, que a gente mesmo conhece bem, que é a criação de comunidade, a definição de um plano de fundo comum, e acho que todo mundo conhece qual é esse plano de fundo comum, a gente ouve o tempo inteiro, né, a guerra cultural. E a eleição de um inimigo comum, que foi sendo caracterizado e qualificado ao longo desses anos em que esse ecossistema de desinformação foi se enraizando aqui no Brasil. No Brasil, aqui, esse ecossistema desinformacional, ele vem se constituindo de modo muito concreto desde a década de 90. Eu gostaria de ter tempo e espero que eu consiga trabalhar isso nas oficinas, mas não vai dar tempo de entrar muito nisso. Mas quando eu falo concreto, é com bastante dinheiro, organizações, uma articulação transnacional. A gente é capaz de localizar isso de modo concreto, mas hoje não vamos ter esse tempo. Mas enfim, na medida em que esse trabalho cultural e comunicacional foi avançando, eles foram avançando nos objetivos que eles tinham, que eram ter quadros, que eram ter institucionalidade concreta, que eram ter financiamento, que eram ter incidência. E eles foram avolumando e desenvolvendo e construindo isso cada vez mais. E o trabalho cultural é o eixo desse trabalho. Eles vão montar numa cama em que a política vai falar. Porque a política não vai falar no vazio. Como é que a gente poderia estar falando de reforma do imposto de renda se a gente não estivesse fazendo uma discussão na sociedade sobre desigualdade e justiça distributiva? E por aí vai. Então são temas que estão atrelados a todos os outros tecidos da sociedade, que é propriamente o campo da cultura mesmo. Então, eles foram conseguindo objetivamente conquistar o que eles queriam e cristalizando na nossa cabeça a ideia de que a polarização política é a única divisão cultural possível. E essa ideia faz com que a gente se aparte muitas vezes dos nossos próprios setores da sociedade. E essa ideia, para mim, é uma abstração muito redutora.
A maneira como nós identificamos política institucionalmente, que é, enfim, também não vou nem entrar nesse campo da contradição, que é enorme, cheio de problemas, mas enfim, ela é uma maneira, né, de se identificar. Mas eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que se identifica politicamente num lugar, mas eu também sou uma pessoa que consome, por exemplo, conteúdo na internet sobre diversidade, sobre mulheres, sobre culinária. E eu estou em rede conectada a essas pessoas que podem, porventura, se identificar eleitoralmente, politicamente, com outras coisas. E essas redes não estão separadas, apartadas, elas são sobrepostas, né? E todos nós temos, imagino que cada um de nós, essa pluralidade dentro de nós mesmos. E estamos conectados aí. E quando a gente consegue ver dessa maneira, a polarização vira um elemento, mas não é o único, né? E dessa maneira, a gente consegue ver que as nossas conexões podem ser outras. Isso tudo para dizer o quê, gente? Vou tentar não me alongar, que eu tentei planejar a fala para não tomar o tempo de ninguém. Embora a polarização seja um dado da realidade, a polarização é isso, ou seja, esses dois campos semânticos de ideias em que a gente está separado propriamente, ela não pode ser algo que nos amarra e que nos separa propriamente assim. Tem que ser num dado limite, na minha opinião, pessoal, mas assim, ela é uma parada que tem que estar no nosso cenário, mas ela não pode ser a única, porque ela não é a única, gente. É simplesmente isso. E como é que a gente sabe disso? Ela é um projeto propriamente, ela não é um destino, ela não é uma realidade concreta e amarrada. Nós somos capazes de nos conectar com a nossa sociedade, com esses setores e de debater temas urgentes para todo mundo, na mesma medida em que o outro campo faz, porque eles instrumentalizam e fazem isso de uma maneira muito bem organizada. E aí eu trago exemplos propriamente de como o campo e a sociedade têm pautado temas com os quais nós nos conectamos reiteradamente. A gente tem exemplos muito poderosos nas nossas redes sociais para isso, né? A mobilização contra a escala 6x1 é um exemplo. A luta contra a privatização das praias, que foi uma parada que derrotou o projeto legislativo. E eu gosto de um exemplo que eu sempre cito, que foi a derrota, que sempre renasce, né, de outra maneira. A gente está vivendo aí o renascimento disso essa semana com a PDL do casamento infantil, mas a derrota, vou citar aqui, da PL 1904, do Criança Não é Mãe, no ano passado, num território que todo mundo diz que, assim, nosso campo não pode pôr a mão, que é aborto, né? Quer dizer, um medo enorme de todo mundo mexer, e o nosso campo, pautando isso num outro enquadramento narrativo, botou o campo deles no lugar que tem que estar. Se você abrir hoje o Brasil Paralelo e pergunta lá, botar lá PL 1904, eles vão falar, não mexe com as hipóteses previstas em lei não, que tá bom do jeito que tá. Não era a opinião deles há um ano atrás, né? Quando eles estavam tentando botar pra cima a PL 1904, enfim, a PL do estuprador, como ficou conhecido. Essa última pauta, enfim, para mim é muito canônica e foi o que me fez entender que era realmente possível a gente rajar para tudo quanto é lado e construir consensos com outros segmentos da sociedade em termos de pautas e de agenda, se a gente conseguisse mudar muitas vezes a chave. Então, como já diria o nosso mestre Milton Santos, a comunicação é essa disputa das subjetividades. E é nessa disputa que a gente precisa se colocar, mas conseguindo ser flexível e ser elástico mesmo para conseguir pensar outros enquadramentos e trabalhar com outras cosmologias e visões de mundo. Mas como fazer isso, né? Acho que esse é o grande desafio. Eu acho que, aí é uma opinião pessoal mesmo, e é assim que eu venho conduzindo o trabalho. Eu não acho que indo de encontro só na base da força contra a cosmologia das pessoas e a maneira como as pessoas leem as coisas. Porque ninguém muda de ideia quando se sente atacado. A Má já estava aqui citando o Paulo Freire mais cedo, né? A gente só muda de ideia quando a gente consegue, primeiro, partir do campo semântico das pessoas e partir do ponto do chão que elas pisam e conseguir demonstrar e, através do diálogo, levar para essa pessoa a ideia, mostrar para ela que o ponto de vista dela tem limites e deixar isso decantar e refletir. Eu sinto que, enfim, tive uma atuação forte em 2018, com a época do vira-volta, e as coisas foram passando, e eu penso que o meu trabalho nunca mudou. É sempre sentar e dizer para as pessoas, não, o seu pai não virou um fascista clássico, tradicional. Às vezes ele só realmente está com algumas ideias mal ajambradas, mal soltas e etc. E ele precisa de outros pontos de vista para conseguir pensar. Mas não é no grito não só, gente. É sentar e trocar uma ideia mesmo. Nosso desafio estratégico, na minha opinião, portanto, é buscar outros enquadramentos narrativos para as agendas que são importantes para a maior parte da população. Essa é a realidade. Nós precisamos conseguir escapar dessa armadilha da polarização e muitas vezes da caricatura que o ecossistema de desinformação fez de nós. Porque esse também é um grande obstáculo, assim. Quando a gente vai tentar... Quantas vezes a gente não ouviu falar que o ele não elegeu o Bolsonaro em 2018?
Não acho que são as agendas de mulheres que elegeram o Bolsonaro em 2018, mas certamente a caricatura que o campo passou fazendo dessas agendas por muitos anos influenciou sim na maneira como as próprias pessoas que eram interessadas nessas agendas estavam vendo o que a gente estava ali fazendo. Então, escapar disso e buscar outras maneiras de ser visto e ser escutado pode ser também um objetivo para nos ajudar a chegar lá. Mas nós precisamos encontrar em outras linguagens, em outros símbolos, e nas mesmas agendas que ainda seguem populares, tá, gente? Eu não acho que tem nada impopular nesse sentido. Uma linguagem emocionalmente envolvente para levar essas agendas para quem compartilha conosco essas angústias do dia a dia e esses problemas que todos nós enfrentamos, né? A soberania comunicacional na nossa era do digital passa por entender que a luta pela informação, ela não é simplesmente a questão da comunicação. Eu estava pensando, agora me finalizo assim, que é engraçado, a comunicação tem um pouco a mesma pecha que a cultura leva muitas vezes, né? O pessoal pensa assim, a gente faz a grande política aqui, aí depois vocês chamam um RP de vocês para vir aqui fazer um trabalhinho e aí você leva para frente. A cultura é a mesma coisa, né? Estava aí nosso ex-ministro, o famoso e amado Gilberto Gil, dizendo há muito tempo atrás que a cultura era o arroz e o feijão, era a cesta básica, era coisa do dia a dia. Porque a gente tem que repetir isso o tempo inteiro. E eu não acho casual que isso seja assim, eu acho que isso é projeto propriamente mesmo. Porque a realidade é que essas são as ferramentas e os espaços em que a política vai deitar e vai acontecer. Remédio, gente. Que a política vai acontecer. Portanto, não é à toa que a gente é posto nesse lugar, mas é a comunicação e a cultura, ou seja, a comunicação que vai construir a cultura e vai retecer esse tecido, que vai abrir ou vai fechar o espaço das agendas, que vai abrir ou vai permitir ou não que a gente consiga debater com a população e fazer a população nos apoiar nas agendas que a gente quer levar pra frente. Porque não se constrói nada sem levar a população junto, essa é a realidade. Então, ou vai conversar, ou vai sentar e vai convencer a população das coisas, ou a gente vai ficar parado, e assim. E, infelizmente, é com essas ferramentas contraditórias, cheias de problemas, com as quais a gente vai ter que lidar, sabe? Eu sempre digo que até para convencer a população de que é preciso desenvolver tecnologia soberana, a gente vai ter que usar o Facebook. Então, assim, por hora. Então, o jeito é lidar com essas contradições e disputar esse futuro. Mas eu acho que é buscando construir com os consensos amplos que a nossa sociedade construiu, porque são muitos, eu falo que sempre que o outro campo tem o desafio de tentar convencer a população de algo que não é bom para ela, né? Nós temos o desafio de não ter a estrutura e, enfim, todas as ferramentas que a gente precisaria para fazer isso, mas nós temos as agendas, então é só buscar uma maneira de comunicar. Eu acho que é isso. Espero ter me mantido no tempo, não sei se eu consigo. Tá ótimo, Débora. Eu acho que a Débora faz umas provocações aqui, inclusive que é importante a gente dar nome também para esses processos que a gente faz aqui, porque para a gente conseguir construir as narrativas e construir essas narrativas de modo que a gente tenha uma linguagem que comunique, a gente precisa organizar a gente que esteja pensando isso, que esteja falando na diversidade de cada território. Quando a gente chega e olha assim, aqui tem muito que influenciador aqui, que tem um monte de seguidor, mas tem alguns que a gente tá falando, mas esses caras ali têm 2, 3 mil, só 1 mil, mas ele chega em que nós não chegamos. Ele comunica em um cantinho que a gente não comunica. Então eu acho que essas são algumas das estratégias que estão se estabelecendo. E a gente conseguir montar um encontro desse, com uma diversidade desse tamanho, a gente precisa dar nome por que isso consegue acontecer. Isso acontece porque a gente tem um governo do presidente Lula disposto a dialogar com os territórios, disposto a dar protagonismo aos territórios, a quem faz nos territórios. E porque a gente tem cultura, porque a gente tem a cultura sendo essa água que consegue entrar em cada fresta. Porque a gente tem aqui a Gabriela no Ministério da Cultura, porque tem Binho, porque tem Tiago, porque tem Roberta, porque tem Desirê, porque tem Márcio, porque tem Tiago, que estão fazendo com que essa fresta ela se amplifique, se amplifique e dê voz para tanta gente, para tanta forma de comunicar e para experimentar e arriscar no campo da comunicação, papel tão necessário. Então eu queria agradecer a Débora e passar imediatamente para o Ali. Eu sei que você tem slides, está aqui, é só passar para frente.